Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Depois da nossa aula, nossa videoaula ontem, espero que vocês tenham gostado desse novo jeito, né? A gente vai sempre melhorando, vai aprimorando nossa forma de ensinar, já que estamos nessa pandemia. E vamos lá, né, falar hoje sobre os conteúdos das nossas aulas de hoje. Hoje que é uma sexta-feira, né? Já tá chegando sábado. Vocês vão dormir bem muito, vão aproveitar. E vamos lá dar início agora à nossa aula. Hoje teremos aulas de matemática e de leitura. Vamos começar então com a nossa primeira aula de hoje, que será de matemática. Como a tia falou sobre o nosso cronograma, né? A tia sempre segue essa linha do cronograma, do planejamento. Hoje nossa aula de matemática é sobre estimativa e cálculo mental na multiplicação, tá certo? E o que é isso, né? O que é estimativa, o que é esse cálculo mental? Cálculo mental a gente já estudou um pouco sobre ele, né, em alguns assuntos anteriores, mas o que é estimativa? Né? Esses assuntos vocês podem encontrar na página 162 e 163 da nossa matéria de matemática. E vamos dar início agora à nossa aula. Estimativa, né, e cálculo mental na multiplicação. E o que é uma estimativa? É quando a gente pega um valor e a gente calcula ele mais ou menos. É como se a gente estivesse aproximando do número, tá certo? Como falar aí no livro de vocês, né? Como mostra a estimativa do cálculo que André fez. André viu o anúncio de um notebook. Para saber o valor total do notebook, André fez um cálculo aproximado, como mostra aí na imagem, que ele pensou, ele arredondou, no caso, o número 199 para um número mais próximo, que no caso é o 200. E assim ele fez a multiplicação das 10 parcelas por 200, que fica mais fácil, que é aquele cálculo que a gente faz a multiplicação pelo valor de 10, de 100 e de 1000. E por que esse processo? Porque a gente faz um cálculo que é mais ou menos, que a gente chega bem perto daquele resultado. Como se a gente estivesse arrumando formas, artifícios, jeitos, do jeito que vocês querem chamar, de calcular algo mentalmente, que a gente vai conseguir, bem rapidinho. E isso a gente usa muito quando os valores são altos. Porque quando o valor é baixo, um exemplo, é 5 vezes 2. A gente sabe que 5 vezes 2 é 10, né? Sim, a gente junta 5 duas vezes que dá 10. Muito fácil. Mas quando o valor já é alto, né? Não fica complicado? Então, essas ferramentas, esses cálculos mentais, para ajudar que a gente faça o cálculo, sem precisar de calculadora. E às vezes a gente não tem a calculadora, a gente precisa fazer esse cálculo, e às vezes a gente demora muito tempo contando os dedos, né? Então, por isso que existem esses assuntos. Então, como sempre, tá? Eu já peço para que vocês façam a leitura inicial disso tudo, já deem uma lida, uma olhada. E depois do assunto de estimativa, tem uma atividadezinha que vocês vão falar sobre essa aproximação. Vou fazer a leitura bem breve do que vocês vão fazer para que vocês entendam. Falar da primeira questão, né? Da questão 1, a letra A, e as outras vocês fazem sozinhos. O número 880 está mais próximo de 800 ou 900. É isso que eu quero que vocês tenham ideia. De estimativa, você vai procurar um valor arredondado, que é aquele valor fechado, que contém zeros, né? Que ele se aproxime daquele valor que você quer.
sempre a estimativa, como eu já disse, ou é para um valor mais alto ou um valor mais baixo. Lembra daquela reguinha que tia fez no quadro? Que vocês viam a proximidade do número, que ele era mais próximo do menor número, do maior número, e é isso que a gente vai fazer. Então, vocês vão responder essas questões, né, de dizer a estimativa dos números. Já na segunda, vocês vão marcar qual é a atividade correta. Aí vocês vão fazer mentalmente. Eu peço que não façam na calculadora, tá certo? Façam mentalmente, que é para estimular esse raciocínio lógico de vocês. Vocês vão fazer mentalmente essas questões. Vocês vão pensar, né? Primeira questão é 3 vezes 98. Ele é maior que 300 ou menor que 300. Nesse caso, vocês vão ter que arredondar o número 98. Bom, para que fique mais fácil de calcular. 3 vezes quanto que eu vou arredondar, tá certo? Vocês vão ver se ele é maior ou menor que 300. E agora vamos falar sobre o nosso cálculo mental. O que é o cálculo mental? É você calcular as coisas mentalmente, né? Com a nossa cabecinha. E o que é que a gente vai fazer? Eu uso muito quando eu quero calcular um número muito alto. Você vai dividir o número. Como é que você vai fazer? Deixa eu ver um exemplo bem legal. Eu tenho 13 vezes 5. 13 vezes 5. Eu vou pensar aqui. 13 vezes 5. Como é que eu posso dividir esse número? Eu sei que 13, para me formar o número 13, eu tenho o número 10... e o número 3, né? Que é a mesma coisa do número 10 mais 3. Ele é composto pelo número 10, né? 10 dezenas e 3 unidades. Já, né? Parti meu número. Aí, eu sei que 5 vezes 10 é 50. E 5 vezes 3 é 15. Aí, eu só faço a soma do 50 mais 15, que dá 65. Então, eu tenho que 5 vezes 13 é igual a 65. Tá vendo como é mais fácil? Que é um jeito bem mais simples de se calcular as coisas, tá bom? Vocês têm aí um exemplo, né, de cálculo mental que vocês podem fazer e que também ajuda muito na hora de se fazer os cálculos, tá? Ele mostra outra forma de se fazer. Ele divide esse cálculo, essa multiplicação, de outra forma. Mas dessa forma que eu disse também é um jeito bem fácil. Então, vocês vão utilizar essa forma de pensar, de raciocinar, na atividade. Vocês usando a multiplicação nessa forma de se calcular, com a estimativa e o cálculo mental, tá certo? Eu vou dar outro exemplo, mas dessa vez eu vou fazer na folhinha, que é um exemplo para que vocês também façam na atividade. Eu vou pegar o exemplo como o do livro, tá certo? Eu tenho 9 vezes 30. Como é que eu vou fazer essa multiplicação, né? Eu vou repetir o número 9 e vou multiplicar. Qual número eu posso usar que ele dá 30? Posso fazer 3 vezes 10, que 3 vezes 10 é 30. Então, eu coloco aqui, separo, como se ele fosse uma multiplicação assim, 3 vezes 10. Só para vocês, né, fazer esse cálculo mental. Aí, ó, 3 vezes 9, 27, né? 27. Aí, eu repito o vezes 10. Todo número vezes 10, vocês lembram daquele macetezinho que a gente tem, né?
que a gente é só repetir a quantidade de zeros e multiplicar o número 1 pelos números. Eu tenho 27 vezes 1, vamos esquecer o zero por enquanto, vezes 1, eu tenho o mesmo 27. Agora eu lembro do zero e eu coloco ele lá aqui. Pronto, eu tenho esse total. Tá vendo como é simples? Como é fácil esse tipo de multiplicação? A gente usa formas de fazer a multiplicação mentalmente, que a gente não ache que a gente só precisa da calculadora, que precisa fazer no papel e tudo mais. Então é isso, minha gente. Basicamente é isso a nossa aula de hoje. É mais uma forma, um artifício da gente usar a nossa criatividade, de mexer bem com a nossa lógica, usando a matemática, tá bom? E aí que a gente faça alguns cálculos mais fáceis que os outros, do que a gente contar no dedo ou procurar uma calculadora, que às vezes a gente até esquece de fazer na calculadora, de ter uma calculadora, e alguns celulares não tem. E para ser mais prático, para fazer mais rápido esses cálculos. Esta é a nossa aula de matemática. A atividade que vocês vão fazer é a da página 163 e que são as duas atividades, está nas duas páginas, que é depois dos dois conteúdos. E qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, podem entrar em contato, como sempre, né? Então, nossa aula de matemática é essa. Daqui a pouco temos a nossa de leitura, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula de leitura.